Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra. O Hernani já explicou o motivo pelo qual o nosso pastor André não está presente. A gente continua em oração para que ele se restabeleça tão logo. E com isso, hoje coube a mim estar partilhando com vocês, conversando um pouco mais sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou chamá-los para a gente abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu vou ler com vocês do versículo 15 até o 18, até o 21. Efésios 5, versículo 15, diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, obrigado por esta palavra. Eu peço ajuda, Senhor, Espírito Santo, para que a tua mensagem chegue aos nossos corações, a mensagem possa edificar a igreja de Jesus aqui presente, e é nesse bendito nome que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, Paulo, ele está aqui diante de um cenário que ele, talvez, a essa altura já tenha presenciado em Corinto, e com isso aqui ele está querendo prevenir a igreja de Éfeso, uma igreja promissora, né? Se os irmãos se lembram, lá em Atos capítulo 20, quando Paulo passa por ali, já indo para Roma, ele não entra na cidade, ele reúne os líderes, quer dizer, já tinha uma igreja com presbíteros toda constituída, já estruturada, ele reúne os líderes na praia, e ali eles se abraçam, se ajoelham, oram, choram, porque Paulo fala com eles que não ia estar mais com eles. Então a igreja de Éfeso estava já nesse fluxo, né? Estava bem estruturada. Então ele está diante do cenário, primeiro, um cenário de reunião da igreja. Então, para que evitasse aquela cena que nos tornou também cara da gente conversar sobre a ceia, onde Corinto, ali no capítulo 11, é lida, a carta aos Coríntios é lida, e ali Paulo faz uma advertência, porque alguns irmãos estavam indo para a reunião, e Paulo fala ali que uns saíam embriagados e outros com sede. Outros muito cheios, né, tinham comido bastante. Paulo fala, come em casa, né, aqui não é para saciar a sua fome, e outros saíam com fome. Então, Paulo, prevenindo Éfeso, ele estava dizendo que a nossa reunião tem um outro propósito, apontando para a gente um exercício. Qual era? Enchei-vos do Espírito Santo. Então, o que eu trago para
reunião, além daquilo que nos possa, de repente, congregar, algo material, como a gente faz quando a gente vai cear e tal, o Espírito, a porção do Espírito Santo que há em nós. Então, esse encher-vos do Espírito Santo não seria, por exemplo, um clamor ou uma invocação por um segundo advento. O Espírito Santo já foi derramado e ele habita em cada um de nós. Quando Paulo fala para a gente se encher do Espírito Santo, é aquilo que eu tenho que vai te encher e é aquilo que você traz do Espírito que vai me encher. E assim, simultaneamente, sucessivamente com todos nós. Então, eu lembro muito quando o André fala também, nos ensina, que quando um de nós falta, com certeza a gente sai perdendo de alguma maneira. Aqui ele ensina, fica implícito aqui um como, encher-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros. Tudo que está acontecendo, tudo que está sendo dito, tudo que está sendo apontado como necessidade, a gente precisa estar atento. E outra coisa que a gente aprende muito aqui é que o Senhor está falando desde o momento que a gente chega, num louvor, num abraço, num olhar, numa devocional, nos cânticos, né? Nas letras das músicas. Então a gente precisa estar ligado que o Espírito Santo está sendo ministrado em todo o tempo, a todo momento. E essa sujeição mútua aqui, ela é muito importante nesse primeiro ambiente que Paulo aponta, e é o lugar que a gente, todo domingo ou outro dia da semana, dependendo da tradição, as pessoas se reúnem e vêm buscar. E aqui, de fato, a gente tem muita riqueza, a nossa diversidade, a variedade de dons que o Senhor tem nos dado. Aqui tem muita riqueza. Então, assim, a presença de cada um aqui, a constância da comunidade na comunhão, isso é muito importante. Isso vai nos fortalecendo, vai nos dando um poder, um potencial espiritual muito grande. Então, a gente pensar que a gente não pode negligenciar isso na nossa reunião de domingo, saber que você tem esse potencial e você está munido desse poder para estar vindo aqui repartir com seus irmãos e encher o seu irmão daquilo que você tem confiado, um bom depósito do Espírito em ti. É muito importante a gente estar ligado nisso, assumir essa responsabilidade e esse compromisso. Porém, Paulo ele não para por aqui. Ele fala que existe um outro espectro relacional do qual esse exercício pode continuar. E ele vai apontar um primeiro aqui, que são os nossos lares, a nossa família, a nossa casa, a nossa relação matrimonial. Porque ele diz aqui no verso 22, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. E aqui há uma inteligência de Paulo extraordinária, porque ele lança a mão aqui de um recurso, um princípio de uma comunicação muito interessante, como se ele dissesse assim, olha, eu vou falar a sua língua agora. E em falando a sua língua, que era, no caso aqui, chover no molhado, quando Paulo fala, mulheres, para aquele povo daquela época, sujeitados aos vossos maridos, ele estava chovendo no molhado, que isso era básico, era simples para ele, era normal, era algo normatizado. Paulo, agora estou falando a sua língua, então entenda bem agora. Ele vai, aí nós vamos ler o verso 23, ele fala assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, assim, Paulo está aqui dizendo que esse exercício que nós temos de encher, de partilhar da vida de Deus, ele não se restringe ao ambiente eclesiástico, não se restringe à comunidade, à igreja. Você precisa assumir esse compromisso e esse exercício também na sua casa. Nós precisamos também assumir em nossas casas o compromisso, o exercício de estar enchendo o nosso cônjuge,
e sermos também cheios por Ele. Porque se a gente lembrar o escritor aos Hebreus, ele nos instrui no capítulo 10 a não deixarmos de congregar. Então, se a gente entender que há uma congregação em qualquer lugar que você esteja, cheio do Espírito, ali você também está assumindo o exercício de estar compartilhando daquilo de Deus para com a pessoa que vive contigo. E ele nos leva também para um outro tipo de relação dentro da própria família, da própria casa, que é a questão dos filhos. Aqui ele fala, filhos, no capítulo 6 já, no versículo 1. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas longa a tua vida sobre a terra. Também aqui uma coisa que era até lei, né? Estava na lei de Moisés, embora ele esteja falando de uma igreja grega, também existiam, claro, os judeus da dispersão estavam lá, mas assim, era já conhecida na igreja a lei. Então assim, ele também aqui está chovendo no molhado, digamos assim, grosso modo falando. E até aí tudo bem, ele está ali usando esse recurso de comunicação para falar com eles aquilo que lhes era comum, normatizado, e ele faz aqui o contraponto. E vós, pais, o que não era muito comum, talvez. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, Paulo está aqui, Paulo é um regulador de relacionamentos, né? Ele está aqui não só ajustando essa parte, mas também dizendo que tanto o pai pode encher o filho de significado, de sentido da vida de Deus, está ressignificando a relação, a própria criação do filho, como não, o filho, né, obedecendo os pais, pode estar fazendo isso, também os pais podem estar respondendo a essa relação, a esse primeiro contato relacional e normatizado com essa postura de não provocar a ira nos filhos e também conversar, né, com eles de modo que a gente tem aprendido muito nesses últimos tempos, que a educação de um filho, a criação do filho, a gente sabe que não é fácil, também não é tão, digamos assim, como era no passado. A gente aprendeu muito, a gente está aprendendo ainda com isso. Então, aí ele nos leva para um outro espectro relacional, que também é algo muito normal e cotidiano em nós, que é o nosso trabalho. Ele fala aqui no versículo 5, quanto a vós outros, servos, empregados, escravizados na época, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração como a Cristo. E não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso, outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Está aqui um desafio, né? Porque uma coisa é você chegar no trabalho e dar de si, trabalhar como se para o Senhor, e você está ali lidando com um chefe ou com uma empresa nada cristã, com preceitos totalmente diferentes do seu. E aqui para nós é um desafio, mas o Senhor fala aqui que há uma recompensa, porque quando você doa vida no seu trabalho, com essa consciência, todo aquele que doa vida, ele recebe da vida, porque a vida tem isso. A vida é algo que quanto mais você doa, mais você recebe dela. É interessante porque Paulo também nos ensina em outro momento que nós não somos filhos do primeiro Adão, que era uma alma vivente, só requeria para si, para continuar existindo. Mas nós somos filhos do segundo Adão, que é Cristo Jesus, que é o Espírito vivificante, o Espírito doador de vida. Então, esse rio de vida que jorra
dessa consciência do Evangelho da Graça, quando você mergulha nele, você recebe também, você entra nesse fluxo de doação, de você está recebendo, você está doando e vai embora. Como também você pode ser, nesse ambiente aqui, um chefe, um empregador, um empreendedor, um patrão, um dono de empresa. E você, cristão, você também tem que entender que o seu empregado, ele merece ser tratado com dignidade, com justiça, e merece ser ouvido. E com isso, você vai estar voltando a esse princípio que Paulo está querendo nos ensinar. Você vai estar criando um ambiente de trabalho que está significando e trazendo sentido espiritual para a vida do seu empregado, do seu, da pessoa que está ali trabalhando para você. E vice-versa, eu creio que também que um empregado que assume essa consciência e esse exercício, por mais que seja difícil de receber de volta, numa situação igual eu coloquei, não encontrando uma relação dos seus superiores tão cristã quanto a dele, ele também está garantido pelo Senhor que, se assim fizer o Senhor, como fala aqui no versículo, ele receberá outra vez o Senhor, fazendo de coração a vontade de Deus, que é essa. Então, irmãos, a gente abraça esse exercício de encher o nosso irmão com essa potência, com esse poder. O Espírito Santo é o poder de Deus que foi derramado e nos encheu. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei de um episódio lá em Brasília. Estava sentado eu e o Luan, nosso saudoso Luan, né? E ele me fez uma pergunta e falou: Rasto, o que é esse negócio da Trindade? Isso tem explicação? A gente estava sentado no Parque da Cidade lá em Brasília no dia. E quem conhece o Luan pode imaginar como que ele me perguntou isso, né? Eu falei, não tem explicação, Luan. Mas assim, a gente pode esbarrar pensando que, se Deus é amor, Cristo é o amor de Deus e o Espírito Santo o poder desse amor. Então a gente está empoderado, essa palavra eu uso com bastante cuidado. A gente está com essa potência dentro de nós, né? A gente está fortalecido com ela para entender que a nossa postura diante da igreja, da comunidade, é de repartir, é de dar significado à vida do outro, é de encher o outro da vida de Deus, do Evangelho da graça de Deus. Tá? Isso é uma coisa muito maravilhosa, porque Paulo ele conclui esse ensinamento, e é uma coisa assim interessante, que ele fala assim, na minha tradução pelo menos, está assim: finalmente, depois de tudo isso, finalmente, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Finalmente, esse finalmente aqui diz muita coisa. Contra toda a ditadura da beleza, é como se você comprasse uma roupa, um número ou dois números a mais que você normalmente se veste, e queira muito usar essa roupa e ela não te cabe, né? Porque finalmente você, com essa gordura espiritual, com essa robustez espiritual, de estar assumindo um compromisso, de ser uma vida doadora de vida, uma vida cheia do Espírito, que reparte o Espírito, que tem essa porção comprometida com seu irmão, na igreja, semanalmente, dentro de casa e no seu trabalho, você está com essa musculatura, com essa envergadura, a ponto da armadura de Deus caber em você, te vestir assim, perfeitamente. Então, assim, é como se a gente dissesse, a armadura de Deus só cabe naquele que está cheio e enchendo do Espírito. E a armadura de Deus, Paulo vai desenhá-la aqui como se ele estivesse olhando um soldado romano, é assim que os estudiosos, os teólogos falam, que ele estava imaginando um soldado na frente dele, e ele diz assim: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz.
Olha como isso faz parte desse assumir uma partilha que congrega, que acolhe, que esclarece a vida em paz com Deus, a vida reconciliada com Deus. Quando você caminha dessa forma, com essa parte da armadura, vestindo seus pés, embelezando a sua caminhada, é assim que procede essa primeira parte da armadura. É assim que Paulo estava vendo a importância de estar calçado desse evangelho da paz. Então, ele continua: embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, como se você estivesse vestido, colocado esse capacete e essa consciência de que você está garantido, né? Você está embraçando esse escudo da fé, no qual a sua salvação está garantida. E como ele fala aqui, principados e potestades, altura, profundidade, largura, nada pode nos tirar dessa salvação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse capacete, se você cair, você pode levantar a sua mente, a sua cabeça, a sua mentalidade, a sua consciência do Evangelho está protegida. Paulo continua dizendo que há também a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, neste Espírito que a gente está aqui repartindo, nesse espírito de doação de vida, nesse espírito de compromisso, de sermos porção do Espírito na vida do nosso irmão, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos empregados, dos nossos patrões. É nesse espírito que a gente ora o tempo todo. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, irmãos, é uma alegria muito grande poder repartir essa palavra, e eu quero que a gente saia daqui hoje pensando nesse compromisso, validado pelo Espírito Santo, de que você tem dele para dar, você tem essa porção para repartir. E não deixe mesmo de congregar aqui, em casa, no trabalho, em qualquer lugar que você esteja ali detectando que a porção que há em ti possa trazer significado e preenchimento, robustez espiritual na vida do seu semelhante, do seu próximo. É isso que eu tinha para repartir hoje. Eu quero orar mais uma vez com vocês e que o Senhor guarde como bom depósito essa palavra no nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te entregamos este momento, onde os nossos corações estiveram atentos à Tua palavra. Nós te invocamos, Pai, para que esta palavra seja depositada como bom depósito dentro de nós, que nos forge dessa consciência, que crie em nós, Senhor, disposição para estarmos, para irmos, para discernirmos, Pai, todos os ambientes, para que as nossas emoções, as nossas relações sejam todas reguladas e reajustadas de acordo, Pai, com o Espírito do Teu Evangelho da Graça, da Tua Palavra, Senhor. Toma cada um de nós aqui em Tuas mãos, nos leva em paz para os nossos lares, nos leva em paz para as nossas casas, para os nossos passeios de domingo, que a gente possa ter esse restante de dia debaixo da Tua paz que excede todo entendimento. Que o Senhor venha, Pai, nos congregar cada dia mais. Senhor, leva-nos para casa, leva-nos para uma semana abençoada, cheias da Tua presença, cheias, Pai, do Teu Santo Espírito, da Tua Palavra. Ministra em nós, Senhor, a Tua Palavra através do nosso grupo, do lecionário. Toma também, sobretudo em Tuas mãos, a vida do nosso pastor, restabeleça a saúde dele, para que tão logo, em breve, ele esteja assumindo este púlpito e nos enchendo também, Pai, desse Espírito Santo maravilhoso
que é o teu Espírito, Senhor. E assim, em nome do teu Filho Jesus, eu oro e agradeço. Amém.